Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, meus queridos alunos e alunas? Aqui é o professor Juan e hoje a nossa aula vai ser um pouquinho mais voltada para o campo da história da arte do que de fato da história, tá? Mas não se preocupe porque eu te garanto que vai ser bem interessante, bem divertido, ok? Vamos lá. O nosso tema da aula de hoje, pessoal, é o modernismo no Brasil e a Semana da Arte Moderna que acontece ali em 22 e vai iniciar o movimento artístico brasileiro que vai perpetuar até os anos de 1945 e 1950. De forma geral, o contexto da arte brasileira nessa época é uma arte muito voltada para a cópia do que está acontecendo lá na Europa, né? É o que o brasileiro está fazendo aqui. O que o francês também está fazendo. Basicamente, os artistas brasileiros se inspiravam em níveis absurdos de profundidade nas artes francesas. Enquanto que na França, nós temos um contexto muito diferente do que temos aqui no Brasil. Por exemplo, lá é muito mais comum as pessoas conviverem com um inverno muito mais rigoroso do que nós temos aqui, e isso influencia profundamente o mundo das artes, né? Agora sim, a grande questão aqui por trás da Semana da Arte de 22 começa lá com Oswald de Andrade, quando ele volta da Europa em 1912 e traz consigo todo o modernismo inspirado em Manière, né, que é um artista que vai começar a falar sobre as transformações da modernidade, como que a sociedade moderna é muito diferente da sociedade antiga, como que agora as pessoas se preocupam com o horário para ir trabalhar, como que elas vão voltar para casa, os seus anseios agora são muito mais financeiros do que de fato de sobreviver. Bom, dito tudo isso, em 1922, lá em São Paulo, vai ser organizada uma primeira semana de mostra de arte moderna. O que é esse moderno, né? Vamos pensar nesse conceito. Modernidade vem de uma ideia de profusão social, vem de uma ideia de transformação social. Significa basicamente que as pessoas estão se transformando junto com o seu tempo atual, tá? Ou quando nós pensamos, por exemplo, em modernidade, já tem um teor mais adjetivista. Nós já temos uma ideia de que o que é moderno é bom para nós. Se eu vou comprar um celular, eu quero um celular moderno, não quero um celular velho. É justamente essa ideia que a modernidade está trazendo para o mundo das artes. Uma ideia de ruptura, de trazer o que é novo, de deixar a tradição para trás para poder experimentar coisas novas. Aqui na arte, principalmente da poesia, por exemplo, vocês terem ideia. Antes era muito normal os folhetos poéticos, né? Você vai lá, pega um livrinho, tudo, lá tem várias poesias que você lê, toca o seu coraçãozinho, você fica feliz ou você fica tristinho. Agora, nós temos uma nova forma de se apreciar a poesia, que é a declamação, exponenciada ali na Semana da Arte de 22, tá? Em termos das artes plásticas, por exemplo, nós temos uma perversão ainda maior dos conceitos tradicionais, enquanto que a arte clássica ela tenta ser quase que uma fotografia da sua realidade, né? A gente vê aqueles quadros muito incríveis em termos de contraste, de nitidez, você consegue ver os poros da pessoa que está sendo retratada ali na tela, só que agora a modernidade ela já não tem mais essa preocupação, porque tem a fotografia, e a modernidade justamente vem se adaptar em termos de artes plásticas. Olha, se agora tem a fotografia, que tira essa imagem que você está fazendo nessa arte e qualquer um pode fazer, qual que é o papel do artista agora? O papel do artista para a modernidade, ou para os modernistas, é justamente expressar aquilo que a fotografia não consegue, através da perversão das linhas estéticas. Por isso que vocês veem o Abaporu, que é uma obra da Anita Malfatti, vocês geralmente pensam, tipo, nossa, que negócio estranho, que é isso, cara? Só que, na verdade, o que a Anita Malfatti está fazendo é justamente uma provocação. Ela está querendo causar esse estranhamento. Porque ela está percebendo que as pessoas agora estão muito literais nos seus sentidos de ser na vida. As pessoas só entendem as coisas se for óbvias. E ela não quer mais isso. Ela quer transformar esse sentido de criar uma arte que seja mais profunda, que leve a mais reflexões e principalmente seja mais nacional. E obviamente a Semana da Arte Moderna também tem uma relação com o seu contexto aqui do Brasil. Se em 1922 nós ainda tínhamos a República Velha, a lógica dos cafeicultores, do café com leite, quando chega em 1930 nós já temos um novo contexto social. É justamente aqui que a modernidade vai ganhar um espaço em termos de contestação do regime do Estado Novo. Por isso que eu estou trazendo ela aqui, tá? Não é porque é uma aula de arte. Mas basicamente o que nós veremos é
essa modernidade sendo usada para contestar a estética que o Estado Novo vai usar. O Estado Novo ele usa uma estética muito bonitinha de cartaz. Se você olhar, procurar aí os cartazes, e vocês vão procurar porque isso vai ser atividade. Se vocês procurarem os cartazes, por exemplo, do Estado Novo, vocês verão que a estética dos quadros ela é muito parecida com aqueles pôsteres de chamada militar lá na época dos Estados Unidos em 1945. É uma estética que ela parece muito um cartaz de cinema mesmo. Sabe, ela não tem uma estética diferente do normal, é justamente para a gente bater o olho e entender o que aquele cartaz está querendo trazer para nós. Se você bater o olho, por exemplo, no cartaz dos Vingadores, você vai perceber qual filme que que personagens estão no filme, qual que é o enredo, quem que é o vilão. Tudo isso é pensado dentro do Estado Novo. E a modernidade ela vai trazer o inverso disso, que o protesto vai acontecer justamente indo na contramão dessa estética do Estado Novo. Entre os grandes nomes que nós podemos encontrar na Semana da Arte Moderna, eu gostaria de destacar aqui dois principalmente, tá? Que é a Anita Malfatti. A Anita Malfatti ela é uma artista plástica brasileira que vai realmente pensar a arte no sentido Brasil. A Anita Malfatti ela tem uma proposta muito única para a época. Qual que é? Ela pensa em fazer uma antropofagia das artes que vem lá da Europa. O que significa isso? Basicamente, você pegar essa arte que está vindo ali da França, você misturar ela com elementos brasileiros e isso gerar um novo tipo de arte. Esse tipo de arte nós vamos dar o nome de antropofagismo, que é um estilo próprio que nós temos aqui no Brasil de fazer arte. Ele está um pouquinho em desuso agora, mas a Anita Malfatti deu muita notoriedade e principalmente com a sua obra Abaporu, ela é conhecida no mundo inteiro. As pessoas gostam muito de brincar com a Abaporu, né? Porque é aquela obra que tem um cara com um pé gigante, que tem um cacto no meio do nada, que tem um sol que parece um prato, um ovo frito, como alguns já me disseram. Mas na verdade o que ela está usando ali é o espectrograma de um indígena, né? De duas pessoas indígenas, e essas pessoas elas foram inspirações para a Anita Malfatti. E também nessa obra do Abaporu, vocês conseguem perceber que ela sobrevaloriza as cores nacionais. Então tem muito verde, tem muito amarelo e tem muito azul. Então, de forma geral, a gente pode colocar o antropofagismo, ou como a Anita Malfatti mesmo gostava de dizer, a arte brasileira do pau-brasil, que ela basicamente fala dessa arte que tenta puxar um Brasil até da época colonial. Ela é extremamente rica nos seus conceitos modernos, porque ela não se preocupa com uma estética realista, ela traz uma concepção de reflexão sobre a arte, né? Não é mais algo óbvio, agora tem que pensar sobre o assunto, e principalmente ela é uma artista brasileira. Ela não tem nenhuma referência, ou pelo menos ela tenta se distanciar das referências que vêm da Europa. Um episódio interessante aqui de ser ressaltado, né, que durante a Semana da Arte Moderna de 22, o Monteiro Lobato vai comparar essas obras de artes modernistas, sim, o Monteiro Lobato do Sítio Pica-Pau Amarelo, a desenhos, eu vou pegar aqui, desenhos dos internos dos manicômios, né? Que ele diz que são desenhos que vêm de uma loucura, de uma subversão, de uma mente entorpecida, e ele é altamente crítico à Semana da Arte de 22. Hoje a gente sabe que Monteiro Lobato é cheio de seus problemas, né, em termos de literatos, com obras muito polêmicas, mas principalmente eu acho interessante de ressaltar aqui que na Semana da Arte de 22 ele fez esse posicionamento muito controverso quanto aos artistas de nível inacreditavelmente internacional, né, como a Anita Malfatti. Todo esse movimento aí, na verdade, vai ser muito bem aproveitado pelo Getúlio Vargas quando ele inicia o Estado Novo. O Estado Novo ele tinha uma política de assimilação da inteligência nacional. O Getúlio Vargas ele tinha um grande medo que a intelectualidade brasileira fugisse do Brasil com questões assim de não ter espaço para a sua produção. O Getúlio Vargas ele tinha uma apreciação pelos intelectuais. Ele acreditava que se os intelectuais estivessem a favor dele, ele conseguiria perpetuar o seu poder com mais facilidade, porque são estes que formam a opinião da população brasileira.
Então ele inicia, junto com alguns artistas, uma campanha de nacionalização da arte. Então nós teremos pela primeira vez filmes nacionais, né? A sétima arte vai chegar no Brasil, o cinema. Lógico que esses filmes eles não são do mesmo nível de Hollywood, mas nós temos alguns bem famosos aqui na época, que é, por exemplo, os filmes da Carmen Miranda, O Que o Brasileiro Tem, O Morro Desceu, e são vários outros filmes da década de 30 e 40 que hoje são reverenciados como filmes clássicos do cinema brasileiro. Nós damos ao nome desse cinema que vem junto com o Estado Novo, adivinha? Cinema Novo. É novo porque agora ele está trazendo uma estética brasileira, vai contar problemas cotidianos brasileiros e principalmente vai ser em português, né? As questões aqui que a gente sempre gosta de lembrar, que a linguagem ela é uma barreira que às vezes tem que ser transposta ou cavar um turno por baixo. Ou a gente aprende esse idioma que está sendo falado, ou a gente faz uma tradução dele. No caso dos filmes, é muito normal você ver a legenda em português do Brasil e o idioma em inglês, né? Ou quem gosta de ver filme dublado, tanto faz. Mas nessa época não existe legenda, então o que as pessoas fazem? Tem que ter um filme nacional, tem que ter um filme escrito totalmente em português do Brasil. E ali também vai iniciar um processo, como eu acabei de dizer, de criar essas legendas. Já que a produção nacional não consegue acompanhar o cinema de Hollywood, nós também podemos talvez pegar essa Hollywood, que ela é aliada, né, dos Estados Unidos, e transformar ela no idioma brasileiro. Então não vai ser ainda dublagem, tá? Mas pelo menos as legendas começam a aparecer mais tarde, lá em 42, em 43, onde os filmes que vêm de Hollywood começam a ser legendados e expostos ou passados, como o pessoal gosta de falar, ali no Rio de Janeiro. Agora, eu acredito que toda essa arte moderna brasileira ela vai dar muito mais certo ainda quando chegamos aqui a um novo patamar de comunicação, que é quando o rádio vai para dentro de casa, né? Quando a rádio é criada ali no Rio de Janeiro, a Rádio Copacabana, a Rádio Morumbi em São Paulo, elas começam a transmitir programas de radionovelas escritos por modernistas. O Oswald de Andrade ele vai escrever várias peças e várias novelas para a rádio, principalmente O Rei da Vela, que ele vai se eternizar como um dos grandes dramaturgos modernistas brasileiros. A rádio ela vai dar espaço, inclusive, para outros artistas de outras áreas, que eram um tanto quanto mais inacessíveis. Entre eles o lendário Villa-Lobos. O Villa-Lobos ele era um maestro brasileiro que já tinha incorporado elementos modernistas na sua orquestra, como o uso de violão, de bateria, de contrabaixo, que eram instrumentos tidos como instrumentos de segunda classe, mas ele resolveu colocar mesmo assim, porque ele é rebelde. Então, quando ele pega e resolve colocar esses instrumentos, ele abre espaço também para sua participação dentro da rádio, já que esses instrumentos também eram instrumentos populares. As pessoas aprendiam a tocar muito mais violão do que elas aprendiam a tocar piano, justamente por questões de custo, né? Um violão é mais barato, obviamente muito mais barato do que um piano. E aí o Villa-Lobos ele vai abrir esse espaço para outros artistas do que eram na época tidos como menores, né? Como Pixanguinha, Cartola, o pessoal que cantava samba. O Villa-Lobos ele tinha uma relação muito próxima com o samba. As pessoas tendem a achar que ele era muito snob porque ele era maestro, muito pelo contrário. Ele era um grande apreciador do samba do Morro Carioca e ele vai fazer o agenciamento ali e levar as músicas do samba para dentro da rádio brasileira, principalmente da rádio carioca. E a partir daí nós temos então uma grande profusão de músicas, o conhecimento das músicas brasileiras. Pra vocês terem ideia, era muito pouco conhecido o baião, que é um estilo completamente brasileiro ali do Nordeste. Era muito pouco conhecido o frevo, era pouco conhecido o salsão, enfim, vários outros tipos de danças e músicas que nós temos aqui no Brasil, mas eram extremamente regionalizadas, né? É como se as pessoas realmente nunca tivessem tido a oportunidade de ouvir um lambadão. Agora as pessoas podem ouvir um lambadão porque tem como você divulgar esse tipo de música aí pelos 4 cantos do Brasil. Em contrapartida, os setores conservadores da sociedade carioca vão ser extremamente avessos à ideia de dar espaço para a popularidade dentro das rádios.
É muito pouco provável que um conservador, por exemplo, ali na época de 1940, ele fosse apreciador do samba, porque existiam dois discursos no Brasil em voga em choque. Esse discurso ele é extremamente problemático porque ele tem um teor extremamente racista e ele não vai pensar a arte brasileira enquanto um termo popular. Pessoal, vou terminar a sala de hoje por aqui, tá dando nosso tempinho, tá? Muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham se divertido e principalmente aprendido. Até a nossa próxima aula. Questão, atividade lá no Classroom, entra lá que eu vou postar junto com essa aula, beleza? Um beijo, um abraço, até a nossa próxima aula.